Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos achegamos diante do Teu altar de graça e nos colocamos de uma maneira humilde, Senhor, trazendo os nossos mais profundos agradecimentos por tantas bênçãos que Tu nos tem derramado, por tanto apoio que nos tem dado, pela proteção dos Teus anjos em cada passo que damos nas nossas vidas, por iluminar os nossos caminhos. Somos agradecidos, Senhor, porque Tu tens instituído através do Teu Filho um caminho que nos leva a Ti, e este caminho é o próprio nosso Senhor Jesus que Tu tens colocado. E queremos trilhar assim esse caminho, queremos aumentar a nossa fé em cada momento da nossa vida, através de tudo aquilo que Tu nos tem ensinado, através da Tua palavra, colocarmos a fé abundantemente nas palavras do Teu Santo Espírito e em tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos tem ensinado desde sempre. Desde o momento que chegou à terra, através do seu sacrifício, se colocou à disposição do ser humano para poder ajudar a buscar este caminho, para que o ser humano possa novamente voltar a ser a imagem e semelhança de Ti. Tu, desde o princípio, Pai, desde que o homem perdeu essa imagem e semelhança, tem trabalhado para que se possa recuperá-la. Ajuda-nos a entender estes propósitos, Pai. Muitas vezes não entendemos as ações que Tu tomas para com cada um de nós, mas não queremos entender, queremos aceitar a todas. E assim, Pai amado, nos curvarmos a Ti e dizer a Ti que somos totalmente dependentes de Ti, necessitamos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, da Tua ajuda, das Tuas forças, para nos manter na fé e na fialdade, porque hoje também são muitos os ventos que se abatem contra nós, para podermos, Senhor, nos desviar do Teu caminho. Não deixe que isto aconteça. Faça-nos sempre firmes e fortes na fé e na fialdade, olhando esta meta eterna que Tu tens prometido e queremos alcançá-la. Senhor, olha por cada um dos Teus filhos, ainda há alguns que não podem se achegar diante do Teu altar, para poder ter um serviço divino presencial, seja pela idade, seja por uma enfermidade, seja qual a situação que for. Abençoe a cada um naquilo que é necessário e dê as forças para que possam se achegar diante do Teu altar. Que cada um de nós possamos cada dia lutar mais para podermos estar ali. E aqueles também que muitas vezes estão longe do Teu altar, Senhor, que possam também ter um projeto para que possam se achegar uma vez ou outra e poder compartilhar tanto da palavra quanto dos sacramentos que Tu tens oferecido em cada serviço divino. Pai amado, olha por aqueles que estão necessitados, desconsolados, entristecidos. Todas estas circunstâncias colocamos aos pés do Teu altar e pedimos a Tua ajuda. Fortaleça a cada um, dê a Tua paz a cada um. Pai querido e amado, olhe por aqueles que têm se apartado da Tua obra, para que enquanto há tempo possam retornar. Coloca-nos numa comunhão com aqueles que estão também no outro lado da margem, para que estes também possam se achegar diante do Teu altar. Dá-nos uma plena comunhão com os Teus servos, com o nosso apóstolo de distrito, com o nosso apóstolo maior. Dá-nos a comunhão plena com o Teu altar. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Tudo isto dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos dá uma palavra que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, versículos 15 e 16, e que diz assim: Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor novamente, para que possamos compartilhar esta palavra que verte neste domingo, e assim que possamos desfrutá-la e que possamos trazer para dentro dos nossos corações e então crescermos na fé, na fialdade, no amor, na esperança, aguardando então o cumprimento da promessa que nosso Senhor Jesus Cristo tem feito para nós. Eu gostaria novamente de ler o texto bíblico diretamente do pensamento guia desta vez, porque diverge algum ponto desta Sagrada Escritura. Então diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Só para ficarmos dentro daquilo que é nos enviado através do apóstolo maior, bem na íntegra. Isso é importante, amados. Viver esta comunhão com o nosso apóstolo maior, com o nosso apóstolo distrito, com os apóstolos. Bem, temos um serviço divino. Vivemos há algumas semanas atrás, não muitas, 2 semanas atrás, a Semana Santa. Não vamos dizer apenas o domingo de Páscoa, mas vivemos a Semana Santa. Um dos momentos mais eloquentes, vamos dizer assim, da nossa fé cristã, olhando e observando e ouvindo e aprendendo de tudo aquilo que Cristo passou e chegou à morte de cruz, como conhecemos, e precisamos levar isso dentro dos nossos corações, não só por alguns momentos, mas em cada momento da nossa vida, em cada oração, em cada serviço divino, convivermos com essa Semana Santa, ela viva dentro de nós. Então, cada vez que nós podemos compartilhar a Santa Ceia, nós estamos revivendo esse sacrifício de Cristo. Não podemos simplesmente tomar a Santa Ceia como um ritual. Bom, ao fim do serviço divino, temos a Santa Ceia. Não pode ser desta forma. Ao contrário, a Santa Ceia, quando temos a possibilidade desse sacramento, de estarmos na casa de Deus para podermos ter a possibilidade deste sacramento, então nós estamos vivendo o ponto alto das celebrações dentro de cada serviço divino. Mesmo porque nós estamos compartilhando o corpo e o sangue de Cristo, da mesma forma com que ele compartilhou com os seus discípulos, naquele momento, naquela ceia que ele fez com os seus discípulos. E por isso a nossa fé em Cristo, e por isso a nossa fé nesta obra que Cristo colocou para que nós possamos seguir em frente. Se pensamos o quanto Deus já trabalhou para que o homem possa recuperar a sua imagem e semelhança, até ao ponto de enviar o seu Filho para poder ajudar o homem a se decidir, a tomar o caminho, a retomar o caminho e querer esta promessa que Cristo fez. Então, nós precisamos estar sempre fazendo reflexões na nossa vida, de como é a nossa fé, de como está a nossa fé, como é a nossa fé em Cristo. Então, nós precisamos observar aqui, nessa carta de Hebreus, já no capítulo 11, só relembrando, nós já conhecemos esse texto, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Bem, a nossa esperança mais alta, máxima, é o cumprimento da promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez, do seu retorno. Então, a nossa fé está ali. Não vemos, esperamos. Não vimos ele fazer essa promessa, não estávamos ali naquele dia. Então, a nossa fé faz com que nós estamos esperando a Cristo. Mas também fala que há convicção daquilo que não se vê. Não vemos a Cristo, não vimos Cristo fazer a promessa, mas temos a convicção daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele fez para nós e por nós. Então, essa Semana Santa que pudemos ter vivido, voltando um pouquinho,
Cristo, ele chegou ao ápice de morrer na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser beneficiados desse sacrifício, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para que pudéssemos trabalharmos para a nossa santificação, para que no dia da sua vinda possamos estar com Ele. Se nós observamos a Sagrada Escritura, aqui no nosso texto fala que para que nós possamos dar honras e louvores, praticarmos os mandamentos, fazermos aquilo que é o melhor para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual. A fé, ela tem um poder imenso, ela nos condiciona ou ela nos dá as diretrizes para que nós, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, e tudo isso está baseado naquilo que Cristo ensinou. Não porque nós somos doutrinados numa fé e temos que fazer desta ou daquela forma, não. Estamos fazendo isso baseado naquilo que é doutrinado por nosso Senhor Jesus, aquilo que Ele ensinou. Senão não teria necessidade dele ter vindo. Deus poderia ter continuado a trabalhar o ser humano da forma com que Ele estava trabalhando, mas não, Ele foi a fundo, Ele foi além. Ele colocou o seu próprio Filho para poder trazer os ensinamentos, para nos ensinar a amar, para que nós pudéssemos rever os nossos pensamentos e conceitos, para que nós pudéssemos olhar para o próximo não como alguém que tem as suas dificuldades e aquilo não tem nada a ver conosco. Não, Ele nos ensina a amar o próximo. Esse é o ponto que Ele coloca para nós. Nos ensina a amar ao próximo. Então, Cristo morre na cruz e essa morte na cruz é a maior prova de amor que Ele pôde ter para conosco, que Ele pôde dar para nós. Imagine quem morre por alguém, independente de qual é a questão. E o Filho de Deus, que veio por sobre a terra, colocou-se como homem, sentiu as dores de homem, sentiu as decepções que um homem pode sentir. Todo esse sofrimento, o sofrimento de Cristo não é só no último momento e o sofrimento de cruz, todo o tempo que Ele passou. Então tinha e tem um propósito. E esse propósito ele dura até o dia do seu retorno, até o cumprimento da sua promessa. No versículo 12 fala: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu na porta. Para santificar o povo escolhido de Deus, as primícias que Deus tem colocado. Agora, não vamos nós dizer, bom, então nós somos primícias, os demais não. Não, Deus tem escolhido a todos para a salvação. Deus dá oportunidade para todos buscar esta salvação. Deus abre o caminho para todo aquele que quiser ouvir a palavra de Cristo, ouvir o Evangelho de Cristo, tomar o Evangelho como uma medida de seguimento para poder alcançar esta salvação. Então, essa prova que Cristo deu de amor por nós e morrer na cruz, não pode ser em vão. Tem que ter, esse benefício ele tem que ser aproveitado. Esse benefício ele tem que ser cada dia mais observado por cada um de nós, para que nós possamos buscar esses benefícios para cada um de nós. E Jesus Cristo não fez algo, digamos, incompleto. Já ouvimos várias vezes que nós não somos desta terra, nós estamos buscando o outro lugar. Jesus Cristo, no versículo 14, ele fala: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse é o nosso trabalho, buscarmos esta cidade
que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu. Por que Ele não fez incompleto? Poderia ter feito todo o trabalho que Deus confiou a Ele aqui, ser crucificado e não ter dito nada. Mas antes da sua crucificação, para que houvesse um elo, Ele promete a sua volta. Ele promete voltar para buscar os seus. É nesta promessa que nós sempre exaltamos, nesta promessa que nós sempre estamos falando, e queremos estar prontos para podermos atender a isto que Cristo tem nos oferecido. Então, essa prova de amor, essa promessa que fez, ela significa para nós o todo, para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé, para a nossa vida no amor de Cristo. Sem ela, não teríamos o porquê, não precisaríamos que Cristo morresse na cruz apenas. Ele morreu para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, mas Ele foi além disso, deixou essa promessa para que pudéssemos buscar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre da mesma forma. Também aqui nesse mesmo capítulo fala, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será assim para sempre. Então nós vemos o quanto que esta carta aos Hebreus, ela é uma carta que nós não temos o conhecimento de quem a escreveu, mas era para o povo hebreu e de tanto ensinamento para o povo hebreu que serve para nós nos dias de hoje, para que nós possamos nos apoiar nesses ensinamentos. Nós queremos sim, amados, nos curvarmos àquilo que Cristo nos colocou, da forma com que Ele trabalhou. Nós queremos sim nos curvarmos ao seu sacrifício. Nós queremos sim nos curvarmos a sermos seus discípulos. E quando nós falamos que somos discípulos de Cristo, nós estamos falando que somos seguidores de Cristo, e nós estamos falando que nós entendemos o que o nosso mestre fala e devemos praticar o que o nosso mestre fala. Então nós não podemos simplesmente falar que somos discípulos de Cristo, mas não praticamos o que Ele fala, o que Ele ensina, o que Ele deixou. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Nele nós temos que nos espelhar. Temos que refletir isso a cada dia, a cada momento. Não podemos utilizar, ou melhor dizendo, não podemos apenas ouvir as palavras que nosso Senhor coloca em nosso coração através de uma prédica, ou o que Deus quer colocar para nós através de uma prédica, e nós não tomamos esta palavra para que nós possamos seguir em frente. Nós não queremos, amados, nos dias de hoje nós vemos quantos são os ventos que quer desviar um fiel da sua meta. Pensamentos, dúvidas, queremos as nossas circunstâncias de vida. Isso tudo pode fazer com que nós, quando nós estamos numa situação, digamos, no nosso baixo astral, quando nós estamos magoados, quando nós estamos entristecidos, isso pode nos levar ao desvio da nossa meta, ao desvio dos nossos pensamentos, ao desvio do nosso foco. Por isso, falamos constantemente da nossa vida de oração. O nós estarmos conversando com o Senhor, nós estarmos conversando com Deus constantemente, para que nós não nos deixemos ser levados por estes ventos que são soprados pelo príncipe das trevas. Ele não nos dá sossego, ele não nos dá trela, ele não nos dá um momento de paz. Ele quer nos tirar do caminho do Senhor, custe o que custar. Então, cada vez mais, nós temos que estar com a nossa fé fervente. Cada vez mais, nós temos que estar olhando para a meta que foi estabelecida. Estarmos olhando para o horizonte, aonde nós vemos o Senhor, aonde nós vemos, aonde nós queremos chegar. Esse é o nosso ponto. Sabemos aonde nós queremos chegar. Então, nós precisamos buscar a santificação diária, para que no dia do Senhor nós estejamos prontos. Isso assim, tem que ser de convicção na nossa vida. Isso não pode ser algo que nós tenhamos apenas como um projeto. Não.
a nossa convicção espiritual, a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? E a nossa prioridade é estarmos com o Senhor. A nossa prioridade é estarmos santificados para que o Senhor nos leve com Ele. E nós queremos estar prontos, queremos estar santificados, queremos ter uma vida de fé determinada, determinados a seguir ao Senhor, determinados a chegar ao encontro do Senhor, determinados a poder estar com o Senhor. Mas nós não queremos ser egoístas. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou um mandamento para que nós possamos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Isso significa amar ao próximo, amados, é nós podemos levar o Evangelho a eles e dar a eles a oportunidade também de se decidirem pelo Senhor, de se decidirem por Jesus, se decidirem por este Salvador que morreu na cruz por todos nós. Não morreu na cruz por um ou por outro, morreu por todos. Nem todos ainda têm o discernimento de poder entender isto. Então, cabe a nós, no nosso amor ao próximo, levar esse discernimento, dar a chance, dar a oportunidade. Então, exercitarmos o amor que o Senhor Jesus colocou por nós mesmos. Imaginemos que tamanho de amor é este. Então, nós queremos temperar as nossas palavras com o sal do Evangelho, para poder levar àqueles que estão próximos de nós. Nós não podemos passar a nossa vida ouvindo aquilo que Deus quer de cada um de nós, ou Ele espera de cada um de nós, e chegar num determinado momento, ainda não conseguimos entender aquilo que Deus está esperando que nós façamos. Ele espera que nós o reverenciemos, Ele espera que nós tenhamos uma crença firme, que nós tenhamos um objetivo firme, um objetivo claro, para podermos chegar nesse dia do Senhor. Nós queremos estar ali, então nos esforçarmos como verdadeiros discípulos, e nos comportarmos como verdadeiros discípulos, falarmos como discípulos de Cristo, pensarmos como tal. Não deixar com que pensamentos estranhos àquilo que Cristo deixou para nós possa vir e fazer a diferença e poder mudar a nossa maneira de ser, a nossa fé, o nosso amor por esta obra, o amor por aquilo que nós almejamos. Almejamos sim estar com o Senhor. Então queremos sim, amados, ter esta fé e este agir constantemente. Então a fé em Jesus Cristo, ela nos causa um efeito concreto, voltando a dizer, no nosso tipo de pensamento, na nossa ação, no nosso falar. Então nós não queremos nos desviarmos desse propósito. Então queremos aumentar cada vez mais a fé. A fé também significa seguir a Cristo como discípulos. Queremos fazer bem em divulgar o Evangelho a todos aqueles que nos cercam. O que nos custa, amados, é levar uma palavra de amor e de apoio para aqueles que nos cercam. O que nos custa poder falar de uma palavra, não estou dizendo aqui, quando falamos em levar o Evangelho, é a prática do Evangelho. Não precisamos levar uma Bíblia debaixo do braço ou conhecermos cada versículo da Sagrada Escritura para propagar o Evangelho. Não, as nossas ações, as nossas falas, os nossos pensamentos como discípulos de Cristo faz com que nós praticamos o Evangelho, faz com que nós possamos levar o Evangelho para todos aqueles que estão ao nosso lado. Então temos uma missão, queremos cumprir essa missão, queremos fazer o melhor para que tanto nós alcancemos o dia da salvação, como todos aqueles que nos cercam. Amém. Também tenho hoje o amado evangelista Roberto nos acompanhando, e eu gostaria de dizer que ele dissesse o que tem no seu coração. O hino, por favor.
Queridos irmãos e irmãs, a palavra fé, ou o sentimento fé, ele está além do confiar, do crer, do acreditar. Ele está muito além disso. Hoje, muitas pessoas falam da fé e querem utilizar a fé de uma forma até despretensiosa, porque muitos falam assim: puxa vida, agora eu tenho fé que esse político que eu votei vai dar um jeito no meu país. Eu tenho fé que agora o meu time de futebol ele vai para frente porque esses jogadores são bons. Eu tenho fé porque agora o carro que eu comprei é um carro melhor do que aquele que eu tinha e esse não vai me deixar na mão. Utilizam a fé em qualquer coisa, mas a Sagrada Escritura fala, muito direcionada à fé, que ela deve ser aplicada justamente nas coisas divinas, porque fala, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então nós não devemos aplicar a fé em qualquer coisa, nas coisas corriqueiras, nas coisas do mundo, né? Olhar aquilo que é algo passageiro, aquilo que vai ficar para trás e aplicar a nossa fé. A fé é algo muito maior, é algo muito grandioso. Então queremos utilizar a fé na palavra do Evangelho. Quando nós estamos na casa de Deus, colocamos a nossa fé na palavra que ouvimos, nas promessas do Senhor, naquilo que Deus prepara para nós a cada domingo, a cada serviço divino. Colocamos a nossa fé quando desfrutamos do perdão dos pecados e da Santa Ceia, onde temos uma verdadeira comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé, aplicamos a nossa fé na promessa de Deus, nas promessas que Ele já cumpriu por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo e nas promessas que hão de se cumprir. Essa é a nossa fé. Colocamos a nossa fé na obra de Deus, naquilo que Deus nos ensina, no seu trabalho, para que a obra de Deus possa crescer. Quando nós confiamos naquilo que nós vivemos na casa do Senhor e aplicamos do lado de fora, sem dissensão de pessoas, sem separar as pessoas, ou dar uma ênfase maior para o rico, porque ele é abastado e cheio de posses, ou menosprezar o pobre, porque ele não é desprovido de bens materiais. Para nós que somos cristãos e com a fé que nós carregamos no nosso coração, nós queremos aplicar a nossa fé e de tudo aquilo que nós vivemos na obra de Deus em todas as pessoas, né? Seja num lugar muito pobre, muito humilde, onde as pessoas têm suas necessidades, e ali Deus vai criar a atmosfera para que nós possamos trabalhar a fé nesses corações desprovidos de conhecimento espiritual, e também nos lugares ricos, né? Deus também vai preparar quem puder estar em um lugar bom, um lugar onde os ricos deem valor à palavra de Deus. Então ali também Deus vai criar a atmosfera para que nós possamos aplicar a fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, cada um de nós precisamos trabalhar a fé que Deus coloca em nossos corações, a fé que Deus prepara, porque a fé é um presente de Deus. Nós não a fé não acontece na nossa vida, né? Deus presenteia a fé para nós, mas nós precisamos trabalhar o nosso coração para que essa fé possa crescer cada vez mais. E também é o exemplo da fé, como quando fala na Sagrada Escritura que a fé ela é como se fosse um pequenino grão de mostarda, que é muito pequenino. E a comparação é muito importante, porque um grão de mostarda, quando você semeia, ele brota, ele gera frutos e ali uma árvore viva e que pode muito bem gerar benefícios para as pessoas. Então, queridos irmãos, queremos trabalhar essa fé dentro do nosso coração e não olhar as coisas que estão ao redor, para que a obra de Deus seja engrandecida cada vez mais nas nossas vidas. Amém. Fé como um grão de mostarda.
O amado evangelista colocou o crescimento de uma semente, o quanto ela produz, mas também diz a Sagrada Escritura, se você tem fé, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, estamos falando de uma fé verdadeira, ela vai mover montanhas. E quando se olharmos esse exemplo, pensamos, uma pequena semente vai mover uma montanha, mas não estamos falando da questão material, de um morro, de uma montanha material. Ela vai tirar tudo aquilo que te atrapalha na vida espiritual, ela vai tirar tudo aquilo da tua frente, e na vida material também ela vai fazer a mesma coisa, porque Deus está abençoando. É claro que nós não negociamos isto. Nós entregamos o nosso coração a Deus, nós deixamos com que Deus faça o seu trabalho dentro do nosso coração. Então, amados, para que nós possamos ter um entendimento, o quanto é importante nós estarmos nesse constante crescimento da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é para que nós não tenhamos não deixemos espaço para que o príncipe das trevas nos faça desviar do caminho do Senhor. Nós queremos estar cada vez mais firmes nesta fé. Essa fé tem que ser cada vez mais como uma rocha, para que nós possamos estar ancorados nela. Então, que nós possamos deixar com que todo o trabalho que Cristo fez até aqui, Ele possa dar frutos dentro do nosso coração. Não pode ser em vão. Não pode ser um sacrifício do Filho de Deus, ou o Filho de Deus estar por sobre a terra e fazer o que fez por cada um de nós, e hoje nós não darmos valor a todo este trabalho, a todo esse sacrifício. Muitas vezes eu me pergunto se nós não... Acho que a resposta já foi nos dada muitas vezes. Mas se nós pensássemos por um momento, bom, se eu não atendo a Cristo, o que acontece depois? Será que eu vou ter outra chance? Nós temos que refletir sobre isso, amados. A melhor chance que nós temos é crer, é aproveitar esse tempo de graça, é crer, melhorar e aumentar a nossa fé, para que no dia da vinda do Senhor estejamos santificados, estejamos prontos, para que Ele possa nos levar com Ele, olhar dentro do nosso coração e ver quanto nós lutamos para poder chegar ali. Bem, agora vamos ouvir o hino de arrependimento. Enquanto isso, podemos refletir sobre aquilo que fizemos de errado e que precisamos nos arrepender. E depois, então, vamos orar a oração do Pai Nosso. Por favor. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, novamente pela Tua graça e misericórdia, tem nos livrado do peso do pecado, nos tem presenteado a Tua palavra, nos tem dado a possibilidade de novamente estarmos protegidos com a Tua proteção e amparo. E, Senhor, necessitamos que Tu nos guie e nos ampare novamente a cada passo que devemos dar, para que possas iluminar os nossos passos e assim andarmos com segurança, buscando este caminho eterno que Tu tens colocado através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. A nossa prioridade, Pai, é estar na eternidade contigo, ter uma comunhão eterna contigo. Ajuda-nos na nossa santificação, para que possamos também estarmos prontos para o dia da vinda do Teu Filho e dar-nos as condições para que possamos semear o Teu Evangelho a todos aqueles que nos cercam. Pai querido e amado, olhe por cada um dos Teus filhos, olha as orações que cada um tem feito diante de Ti, tem colocado diante de Ti, colocado aos pés do Teu altar, cada circunstância, cada luta. Olha, Pai amado, por aqueles que estão desconsolados, entristecidos, por aqueles que têm se afastado da Tua obra. Abençoe o caminho de cada um, para que possa retornar e retomar este caminho que Tu tens instituído. Abençoe, Pai amado, a todos aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão enfermos, que estão desconsolados. Olha por aqueles que estão internados. Olhe por aqueles que passaram por uma cirurgia ou que passarão por uma cirurgia. Abençoe a cada um, abençoe as mãos dos médicos para que possam ter o melhor cuidado. Olhe, Pai, por toda essa circunstância também que ainda passamos pela pandemia, que possa cessar tudo isto. É o nosso desejo, mas colocamos nas Tuas mãos que seja feita a Tua santa vontade. Olhe pelos países onde há o confronto armado. Senhor, proteja e guarde esses povos, abençoe também os corações desses governantes para que possam ter um coração de carne, um coração sensato. Pai amado, também Tu nos tens ensinado a oferendar na Tua obra desde o princípio. E os Teus filhos têm feito desta forma. Pai, abençoe as mãos que têm oferendado, abençoe os lares que têm oferendado, abençoe, Senhor, a cada um dos Teus filhos que têm oferendado. Olha os trabalhos que são feitos também na Tua obra, são oferendas de amor, Pai, e certamente não sabemos de todas elas, mas Tu conheces a cada uma. Abençoe essas oferendas também. Abençoe também as nossas crianças que são edificadas na fé, no ensinamento, no ensino religioso. Abençoe a nossa juventude, Pai. Proteja e guarde em tudo que é necessário. Olha também para os próximos dias, tudo aquilo que está sendo preparado para o serviço divino com a juventude, que seja coroado de êxito e que possa ser uma festa espiritual para a todos eles. Pai querido, abençoe aos Teus servos em cada lugar, em cada comunidade. Abençoe também, Pai, o nosso apóstolo do distrito, o nosso apóstolo maior, o ministério do apostolado por sobre a terra. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Senhor, conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, amados, foi uma alegria poder compartilhar esta hora com todos vocês e também ainda soa em nossos corações tudo aquilo que pudemos ter vivido na Semana Santa com a visita de nosso apóstolo do distrito na comunidade de Brasília, nas comunidades de São Paulo. Isso certamente faz crescer a nossa fé. E em breve ele vai poder estar visitando cada comunidade e olhar nos olhos de cada irmão. Assim é o que nós esperamos e o que pedimos a Deus. Agora, o cumprimento desse projeto está nas mãos de Deus. Bem, amados, um abençoado dia a todos e até sempre.
Amém.